capítulo 15, a partir do verso de número 1, assim diz a palavra do Senhor. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê ainda mais fruto. Vocês já estão limpos pelas palavras que eu vos tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vocês, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podem fazer. Quem não permanece em mim é jogado fora e seca, a semelhança do ramo. Esses ramos são recolhidos, jogados no fogo e queimados. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, vão pedir o que quiserem e vos será dado. Meu Pai é glorificado nisso, em que vocês deem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permaneçam no meu amor. Se obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, do mesmo modo que eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Eu vos tenho dito essas coisas para que a minha alegria permaneça em vós, e a vossa alegria seja plena. O meu mandamento é esse: amem-se uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pela vida de seus amigos. Até aí. A parábola aqui em particular na Bíblia é a parábola que eu mais gosto. Jesus Cristo ele está prestes a ser crucificado. E depois desse sacrifício, seu ministério não dura muito. Ele ressuscita ao terceiro dia, aparece para mais de 500 pessoas, ensina os discípulos e ascende aos céus. Essa parábola é uma parábola de despedida. Essa é uma parábola onde Jesus Cristo está dizendo tchau e dando a eles as instruções finais a respeito de como eles devem proceder nesta vida. E ele o faz não dando uma lista de regras ou uma lista de afazeres, mas deixando uma imagem dominante. Se vocês tiverem essa imagem dominante na mente de vocês, vocês vão fazer uma boa caminhada de fé. Vocês vão andar com segurança na vida cristã. E que imagem dominante é essa? Que imagem é essa que nos alicerça, que nos fundamenta, que vai fazer com que a gente ande com segurança na jornada de fé? É a imagem da videira verdadeira. Em resumo, é a videira, a árvore que produz a uva e, consequentemente, o vinho. Eu sou a videira verdadeira. Jesus Cristo se compara à videira, a árvore que produz a uva. E meu Pai é o agricultor. O meu Pai cuida da videira. E vocês são os ramos. Quando a gente observa a videira, a gente percebe que é uma árvore que produz uma centelha de raminhos que estão conectadas nela. E meio que vai achando espaço, vai achando lugar em uma série de treliças para poder produzir a uva. E os ramos, eles são bem frágeis. Esses ramos, enxertados na videira, somos eu e você. Cristo a videira, o Pai é aquele que cuida da videira e a igreja os ramos. Essa é a imagem dominante e dela nós podemos extrair diversas lições. Cristo já começa dizendo: eu sou a videira verdadeira. Se ele diz que ele é a videira verdadeira, é porque existe uma videira falsa. Se ele diz que ele é a videira genuína,
original, é porque existe uma videira que é falseta. É porque existe uma videira que não faz viver, uma videira pirata. E que videira é essa? Videira mentirosa. É Israel, o povo de Israel, a religião de Israel, os dogmas de Israel. No Antigo Testamento, a gente observa que Deus compara a videira a Israel. E Jesus Cristo está dizendo, esse antigo sistema religioso, esse arcaico sistema religioso, ele não produz vida, ele é falso, ele não faz viver. Não adianta vocês se prenderem à religião, não adianta vocês se prenderem a esses dogmas, não adianta vocês se prenderem a esses costumes. Eles são falsos e eles não produzem vida. Ao invés de mostrar um novo sistema religioso, ele mostra a si mesmo. Cristo, ele se apresenta. Ele diz, eu sou a videira. Estejam em mim, presos em mim. Eu sou a videira verdadeira. Eu é quem produzo vida. E o meu Pai, ele é o agricultor. Aquele que cuida da videira, aquele que cuida de Cristo. E aquele que cuida dos ramos que estão presos, que estão enxertados nessa videira que é Cristo. O agricultor, ele não é um agricultor qualquer. O agricultor que cuida da videira é um agricultor especializado. Porque qualquer corte que você dá no ramo, dependendo do corte que você dá, você estraga a plantação inteira. Porque a videira acaba não dando o fruto adequado. O corte tem que ser na direção certa e no tempo certo para que aquele ramo produza o seu devido fruto. E é esse agricultor que Cristo está apontando aqui. O Pai é o que cuida, o Pai é o que zela, o Pai é o que sabe o que é melhor para você. O Pai é quem te guia. Ele cuida da videira e ele cuida dos ramos que estão enxertados nela. O verso de número 2. Todo ramo, lembrando que o ramo é você. Todo ramo, todo cristão que está em mim e não dá fruto, o que é que o Pai faz? Ele corta. Ele corta. Disciplina. Disciplina eclesiástica. Todo ramo que está legitimamente preso a Cristo Jesus e não produz fruto, o Pai vai lá e corta esse ramo. Faz um corte radical. Como se o ramo fosse o meu braço. Ele corta aqui. Não está dando fruto. Por que que o Pai faz um corte radical desse? Para que com o tempo aquele ramo seja renovado, cresça de novo, ainda que esteja só o cotoquinho ali, mas que ele cresça de novo e produza o seu devido fruto. Se você não está produzindo fruto, ou seja, a semelhança do caráter de Cristo, se você não está se tornando uma pessoa cheia de fé, uma pessoa paciente, uma pessoa longânima, tardia em se irar, uma pessoa amorosa, se você não está se tornando a imagem e semelhança de Jesus, o Pai vai fazer um corte radical em você, para que você cresça novamente e produza o fruto adequado. É uma grande demonstração de amor, meus irmãos. Cada tribulação, cada luta que se enfrenta na vida é uma grande demonstração de amor do nosso Deus, porque pode significar que nós não estamos dando fruto. E o projeto de Deus sempre foi e vai ser a sua igreja, produzir a imagem do seu Filho em sua igreja, ainda que ele tenha de fazer podas radicais, cortes radicais, ele fará com que você cresça à estatura do varão perfeito, que é Cristo Jesus.
Então essa tribulação e essa luta na sua vida pode significar que você não está se tornando a semelhança de Jesus. E que Ele tem que fazer esses cortes radicais em você para que você cresça bem, para que você cresça a imagem do caráter de Cristo. Mas também existe um outro tipo de ramo, o ramo que dá fruto. E todo ramo que dá fruto, continua o verso. E esse ramo, Deus também faz um corte. Deus também limpa esse ramo. Mas pastor, peraí, se ele cortou o ramo que não dá fruto, por que é que ele está cortando o ramo que dá fruto? E a resposta vem na continuação do verso que diz: e todo ramo que dá fruto, ele o limpa ou corta em algumas versões, para que dê ainda mais fruto. Ainda mais fruto. Eu sei que muitos aqui vieram de igrejas neopentecostais, aonde você está enfrentando luta, e as pessoas dizem o seguinte: isso daí é pecado escondido na sua vida. Isso daí é porque você não está dando frutos. Isso daí é porque você está em pecado, você precisa declarar situações de pecado na sua vida para Deus, Ele vai te perdoar, e você vai passar a ser abençoado. Mas o verso de número 2 me mostra uma realidade diferente. Que muitas vezes as lutas, as tribulações e as disciplinas, elas vêm justamente porque eu estou dando fruto. Justamente porque eu estou indo bem na minha caminhada espiritual. Justamente porque eu estou me assemelhando mais à pessoa de Jesus. É o que diz o verso de número 2. Para que você dê ainda mais fruto, para que você frutifique mais, para que você cresça em seu amor, para que você cresça em sua paciência, para que você cresça em sua fé. Mas ao falar para os discípulos, parece que o tom do discurso muda. E ele diz para os discípulos o seguinte, o verso de número 3: vocês já estão limpos pelas palavras que eu vos tenho falado. Os discípulos, naquela altura do campeonato, eles estavam guardando os ensinos de Jesus. Eles estavam praticando a palavra de Deus. Eles estavam deixando a rivalidade de lado e aprendendo a amar. Eles estavam sendo pacientes e longânimos uns com os outros. Cristo está dizendo para eles: vocês estão evitando cortes radicais na vida de vocês. Podas radicais na vida de vocês, vocês estão evitando, porque vocês já estão guardando a palavra de Deus. Quer evitar disciplina na sua vida? Obedeça. Obedeça agora. O que é que você está esperando para obedecer? O que é que você está esperando para frutificar? Quer evitar disciplinas radicais? Quer evitar podas radicais? Guarde a palavra de Deus. Por que é que nós cristãos esperamos o pior acontecer, a tribulação vir para a gente aprender a seguir a Jesus, para a gente finalmente aprender a fazer o que é correto? Nós não precisamos. O verso de número 3 diz em claro e bom som: vocês já estão limpos pelas palavras que eu vos tenho falado. E à medida que a gente guarda a palavra de Deus e pratica a palavra de Deus, a gente evita assim as podas radicais e a disciplina divina em nossas vidas. Um filho obediente não precisa ser disciplinado. Um filho que já guarda os mandamentos da casa não precisa receber podas radicais ou passar por privações. E o verso de número 4 começa com a palavra-chave de todo esse capítulo. Guarde essa palavra. Permaneçam em mim. Permaneçam, que no grego significa habitem. Habitem, que no português significa morem. Morem em mim. Permaneçam em mim.
É a mesma palavra. Qual é a dificuldade que alguém tem em morar, meus irmãos? Qual é a dificuldade que alguém tem em habitar? Você teve alguma dificuldade em chegar na sua casa, abrir a sua porta com a sua chave e dormir na sua cama? Você teve alguma dificuldade? O que existe de mais fácil na vida é morar. Eu chego em casa, abro o portão e entro. E assim Cristo coloca essa facilidade para a vida cristã. Morem em mim, habitem em mim. Não existe trabalhar em morar em mim. Não existe esforço algum envolvido em permanecer em mim. Tão facilmente quanto você mora em seu endereço, morem em mim. E às vezes na vida cristã, a gente não luta, a gente não frutifica na vida cristã, porque a gente está persistindo ao invés de permanecer. Persistir envolve esforço, luta, vigor. Eu estou lutando, eu estou laborando para ficar aqui com Cristo Jesus. Nossa, que luta que é! E Cristo está dizendo, não é esforço, é relacionamento, é habitação, é colocar o seu endereço na minha vida. Habitem em mim, morem em mim, descansem em mim. Assim como eu moro, assim como eu permaneço, assim como eu habito, como o meu endereço está em vocês. Nós habitamos em Cristo tão facilmente quanto o seu Espírito habita em nós. É isso que é morar. Tem gente que não está frutificando aqui essa manhã porque está persistindo e Deus quer que você descanse. Porque você está lutando e Deus quer que você habite, que você permaneça. O verso ele continua. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vocês, se não permanecerem em mim. Eis a chave. Se eu quero me parecer com Cristo, se eu quero dar os frutos de caráter que Ele dá, eu preciso morar com Ele. Eu preciso estar com Ele. Porque deixa eu te contar um segredinho. O fruto não vem do ramo, tá? Ramo não dá fruto. Parte da minha vida eu cresci no interior e vi diversos galhos de árvores frutíferas no chão. E eu nunca passei por algum galho onde eu visse, nossa, esse galho está frutificando, hein? Esse galho seco está dando limão, olha que legal. Nossa, esse galho seco está dando laranja, olha que bacana. Olha essa mangueira que está nascendo desse galho seco. Nunca. Porque a gente sabe que o galho tão somente se alimenta da seiva que vem do tronco, que flui da vida, que está enraizada. Portanto, os frutos são de Cristo. E Ele está te emprestando, ó pequeno raminho, esses frutos. Esses frutos. Existe um programa de televisão que é da família Addams. Na família Addams você tem lá a figura do Mãozinha, você já viu? Mãozinha vai para lá, Mãozinha vai para cá, ele sobe escada, ele desce escada, ele pega um recadinho, ele entrega com a mão. É engraçadinho ver o Mãozinha. Mas é ficção. É ficção. Porque a gente sabe que uma mão sozinha não gesticula, que uma mão sozinha não anda, se não estiver presa no corpo. E aí é isso que Cristo está apontando. Vocês querem dar fruto? Vocês querem mostrar o caráter de vocês? Vocês querem ser santos no mundo? O segredo está em permanecer em mim. Porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Portanto, cada vez que alguém chegar para você e falar o seguinte, nossa, como você é paciente, preciso aprender com você, irmão. Nossa, como você é amorosa. Irmã, preciso aprender com você. Você flui amor, você tem muito amor. Cada vez que elogiarem algum atributo espiritual seu, faz o seguinte. Não leva a sério, não.
Porque o fruto não é seu, o fruto é de Cristo. Não bate no peito e diz assim, pois é, deu muito trabalho, mas eu desenvolvi uma grande paciência. Não faça isso, porque o fruto não é seu. Assim como a glória da fotografia não está no porta-retrato, a glória dos frutos não está no galho, está em Cristo Jesus, a nossa videira verdadeira. Dele nos alimentamos, dele habitamos, e cada vez que recebemos um elogio piedoso, devemos dizer, graças a Deus por isso, porque sem ele eu jamais seria amoroso, sem ele eu jamais seria paciente, sem ele eu não conseguiria demonstrar qualquer bondade que fosse. É para a glória de Cristo, dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então, quando alguém te elogiar, direcione o elogio à pessoa certa. Direcione o elogio à pessoa certa. Quem não permanece em mim, quem não mora em mim, não permanece no sentido, olha, um galho até que tentou permanecer na videira, mas caiu. Não. É sentido de habitar. É sentido de ser um galho seco. É sentido de ser um galho que não está na videira verdadeira. Quem não habita em mim, quem não mora em mim, é jogado fora e seca. Eu lembro que a gente fazia comida no fogão a lenha, e é gostoso demais comida no fogão a lenha, viu? Vou contar para vocês. É gostoso demais comida no fogão a lenha. E no fogão a lenha a gente precisa de lenha. Sabe o que é melhor lenha que existe? Galho seco. Eu e meu pai, a gente ia lá pelas ruas, já ia pegando aqueles galhos secos e a gente ia jogando para fazer lenha. Mas eu e meu pai, a gente nunca teve coragem de pegar um galho frutífero, cortar para fazer lenha. Que judiação, para que a gente ia fazer isso? Com um galho que a gente estava vendo que aquela árvore estava produzindo laranja, que estava produzindo limão carregadinho, que estava produzindo pocã, estava produzindo tangerina. Para que a gente ia fazer essa judiação? Não. A gente pegava galho seco. E esse é o fim de todo galho seco. Esse é o fim de todo galho que não mora na videira. É jogado fora e seca, a semelhança de um ramo qualquer. Esses ramos, eles são recolhidos, como eu recolhi, e jogados no fogo e queimados. A gente fazia lenha. A gente queimava aqueles galhos. Inferno. Perdição, condenação eterna. Qual é o futuro de todos os galhos que estão em videiras falsas, de todos os ramos que estão presos nas religiões falsas do mundo, nas filosofias falsas do mundo? Qual é o futuro de todo galho que não está legitimamente amarrado à videira verdadeira e tem a chance de ser cuidado pelo pai que é agricultor e dar muito fruto? Qual é o futuro deles? Ser queimados. Ser queimados. E é por isso que nós precisamos rogar ao Pai e pregar o Evangelho, para que todos aqueles que estejam presos em videiras falsas, ou sejam galhos secos, o Pai pegue e faça um enxerto na videira verdadeira. Uma das coisas mais bonitas da ciência da agricultura é que você tem a possibilidade de pegar ramos que estão em outras videiras, tirá-los e colocá-lo em uma outra videira. Você faz um processo chamado enxerto, aonde aquele galho se familiariza com a nova videira e, acredite se quiser, ele produz fruto. Nos exemplos em que Cristo dava da agricultura, que era uma ciência comum a todos na época, eles sabiam muito bem disso. Meus irmãos, ore pelo seu pai, ore pela sua mãe, ore pelos seus colegas de trabalho, ore por essas pessoas venenosas e falsas que estão no mundo, que estão presas em falsas religiões, em videiras falsas, que são galhos secos.
Ore e pregue o evangelho, para que Cristo, para que o Pai, que o agricultor, enxerte-os na videira verdadeira, para que Deus tire eles do reino das trevas e traga para o reino da sua maravilhosa luz. Essa é a única chance que eles têm, serem enxertados na videira verdadeira. Cristo, ele diz, verso 7, se vocês morarem em mim, se o endereço de vocês for a minha vida, as minhas palavras, os meus ensinos, os meus mandamentos vão permanecer em vocês. E vocês vão pedir o que quiser, e vos será concedido. Essa é a parte que está todo mundo esperando. Esse é aquele tipo de verso que a gente tira do contexto e a gente usa para pedir para Deus carro, para pedir para Deus livramento, que a gente pede casa própria para Deus, que a gente pede um casamento bacana, que a gente pede bênçãos intermináveis. Porque está escrito aqui, pedi o que quiser e vos será concedido. Mas a gente esquece que esse verso ele está amarrado em um contexto imediato, onde Cristo está falando a respeito de frutos espirituais. Ele está dizendo, gente, se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês vão pedir para dar fruto, vocês vão pedir para superar os pecados de vocês, para superar as tentações. Vocês vão pedir para se parecer com Jesus Cristo e isso lhes será concedido. Porque afinal de contas, crente que é crente mesmo, ramo que está legitimamente preso à videira verdadeira, não fica pedindo coisas que não glorificam ao Pai, ou não ficam pedindo coisas ilegítimas que não convêm. Pede tudo aquilo que glorifica o nome do Pai. Pede tudo aquilo que os homens podem olhar a olho nu, ver a olho nu e glorificar a Deus por sua causa. É isso que a gente pede. Meu Pai, verso 8, é glorificado nisso, em que vocês deem muito fruto, e assim vocês vão ser os meus discípulos. Como as pessoas reconhecem um cristão? Não é pelos bens que possui, não é pelas bênçãos que recebe, é pela familiaridade de caráter com Cristo. É pelos frutos que dão. É assim que nós somos reconhecidamente filhos de Deus, discípulos de Jesus. Nisso Deus é glorificado. E eu não quero ser insensível com você. Eu sei que você está enfrentando uma barra. Eu sei que no seu trabalho as pessoas te menosprezam. Eu sei que na sua família as pessoas te abandonaram. Eu sei que tem momentos que você entra no quarto de oração e você começa a balbuciar suas palavras para Deus e parece que a tua fé vai desaparecer. Eu sei que é assim que funciona o mundo real. Eu sei que essas são as lutas que você enfrenta amanhã. Mas o capítulo de número 15 do Evangelho de João está nos prometendo que nenhuma luta é para acabar com a gente. Que nenhuma luta é para nos deixar no chão. Que nada é para colocar o nosso rosto no pó, para nos fazer nos humilhar. Não é isso que está escrito no capítulo de número 15. Ao invés de sermos amargos para com a vida quando alguém nos menospreza, é aí que a gente aprende a amar. É aí que a gente aprende a se doar. Ao invés de responder na mesma moeda, ao invés de pagar o mal com o mal, nesses momentos em que nós somos provocados, é aí que a gente paga o mal com o bem. É aí que a gente aprende a dar a outra face. Nesses momentos em que a gente entra no quarto de oração e parece que a nossa fé vai desmoronar,
o Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, ele intercede por nós, e nós exteriorizamos uma confiança em Deus tal como nós nem sabíamos que tínhamos, e fazemos as orações mais bonitas, e sentimos a presença de Deus, as nossas feições serem despertadas para continuar lutando nessa vida. É isso que o capítulo 15 de João nos promete, que você vai dar ainda mais fruto nessa situação amarga, que você vai aprender a amar na situação mais adversa, que as lutas que você enfrenta no mundo são um pretexto para que a bondade de Deus flua através de você. Meu Pai é glorificado nisso, que nas situações mais áridas, mais desérticas, mais adversas, que vocês deem muito fruto e assim serão os meus discípulos. O que é que aconteceu logo após essa passagem? Perseguição do Sinédrio, logo depois perseguição estatal, um período terrível para uma igreja que estava apenas começando. E os discípulos retrocederam? Eles deram um mau testemunho? Não. Eles entregaram a sua vida. Eles morreram por conta do Evangelho. Eles deram fruto. A bondade deles falava. Estevão, o primeiro mártir, teve a força de dizer as próprias palavras de Jesus enquanto apedrejado. Não impute a eles esse pecado, porque eles não sabem o que fazem. Se cristão é bom em algo, é em dar fruto nas situações mais adversas, porque a videira verdadeira que está nos sustentando, dele vem a nossa seiva, dele vem a nossa energia, e nós vamos aprender a amar. Verso 10. O verso 9. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Morem no meu amor. Permaneçam no meu amor. É o que os libertinos não conseguem entender. Eles falam, não, então eu sou salvo, eu vou fazer o que eu quiser. Isso é pensamento de libertino. O cristão entende que o amor de Deus constrange. Quando a gente peca feio, quando a gente erra feio, a gente para e pensa, não, peraí, Deus me ama. Cristo morreu por mim, eu estou preso nessa videira. Eu fui feito para dar fruto, eu não fui feito para isso. Eu não fui feito para o pecado, eu não fui feito para cair em tentação. A tentação nem tem graça, cair em tentação nem tem graça, nem é legal, nem é gostoso. Eu fui feito para outra finalidade. Para permanecer no amor de Deus, guardando os seus mandamentos. É o que diz o verso de número 9, permaneçam no meu amor. O amor de Deus, ele nos constrange, o amor de Deus, ele nos impulsiona, o amor de Deus é essa energia gravitacional que a gente precisa e que nos faz ficar rodando no eixo. Esse é o amor de Deus. Ele nos constrange a fugir do pecado. Ele nos constrange a viver em santidade. Ele nos constrange a aprender a amar as pessoas. Verso 10. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos. Como? Habitando em mim. Permanecendo no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai. E habito no seu amor. Habitar é obedecer. Habitar é se submeter a Deus. Submeta-se a Deus. Obedeça a Deus. More em Cristo Jesus. Eu vos tenho dito essas coisas para que a minha alegria permaneça em vocês. E a vossa alegria seja plena, seja completa. Aqui está o segredo para ser alegre na vida cristã. A gente não é alegre quando a gente ganha um carro novo. A gente não fica alegre quando a gente tem saúde plena. A gente não fica alegre quando as bênçãos nos alcançam. A verdadeira alegria da vida cristã é dar fruto. É produzir fruto.
A verdadeira alegria na vida cotidiana, na vida cristã, é mostrar que nós somos parecidos com Jesus. E para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Cristo se alegra em que nós damos fruto e mostramos o seu caráter. E nós nos alegramos no fato de que estamos mostrando o caráter de Jesus. Troque a lógica do que te faz alegre. Que a tua alegria não seja refém das bênçãos que você recebe, mas dos frutos que você dá. O verso de número 12. Qual é o meu mandamento? Qual é o resumo das minhas palavras? É esse. Amem uns aos outros, assim como eu os amei. Esse ambiente de igreja, meus irmãos, esse ambiente de comunidade, não é um ambiente onde a gente vem só para ouvir uma palavra, onde a gente vem para ver o que o pastor vai falar para a minha vida, e aí eu vou embora. Não. Esse ambiente de igreja é o ambiente perfeito para você aprender a amar. E se você está burlando os momentos de comunhão e de entrosamento que nós proporcionamos nessa igreja, você está perdendo uma ótima oportunidade para amar. O verso de número 12, Cristo nos incentiva: permaneçam, habitem no meu amor, amando uns aos outros, amando os seus irmãos, cuidando dos seus irmãos, zelando pelos seus irmãos. A gente precisa aprender a cuidar e a zelar uns dos outros. Nós já temos isso. Mas se você não teve a oportunidade ainda de demonstrar o seu amor, faça isso hoje. Chorando com aqueles que estão sofrendo, sendo mais presente na vida dos seus irmãos. O propósito de Deus é esse, está claro aqui no verso de número 12. Participando das lutas, dando um conselho, orando com alguém, não só por alguém, mas com alguém. Irmão, eu estou enfrentando luta. Vou orar por você, irmão. Dá 2 tapinhas no ombro. Vou orar por você, irmão. Pega ele, pega as mãos dele e ora com ele ali. Você não sabe o quanto poder se revela na oração que a gente faz em conjunto com os nossos irmãos. O meu mandamento é esse: amem uns aos outros, assim como eu vos amei. Como é que Cristo amou? O verso de número 13, Cristo diz sem dizer. Cristo diz em mistério que vai ser revelado daqui a pouco. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Cristo estava dizendo uma verdade que eles ainda não entendiam. Eu vou dar a minha vida por vocês. Vocês são os meus amigos. E eu estou subindo na cruz do Calvário para pagar o preço dos seus pecados. Essa é a amizade que eu tenho com vocês. Uma amizade sacrificial. Uma amizade que se doa. Uma amizade que não encontra limites. Uma amizade que participa. Uma amizade que acompanha. Uma amizade que faz o absurdo de dar a vida pelos seus amigos. Se Cristo nos deu esse exemplo de sacrifício na amizade, de amor na amizade, de companheirismo na amizade, nós não podemos fazer menos que isso, meus irmãos. Se você quiser dar fruto, demonstre o verdadeiro amor cristão pelos seus irmãos. O que nós aprendemos nessa parábola? Aprendemos que as disciplinas da vida, elas vêm porque nós não estamos dando fruto, ou porque estamos dando algum fruto. Nós aprendemos que nós devemos morar em Jesus e guardar os seus mandamentos. Nós aprendemos que devemos nos alegrar no fato de que nós damos fruto para Cristo e que o Pai é glorificado nisso. Nós aprendemos a amar sacrificialmente, a entregar a nossa vida pelos nossos amigos, pela nossa igreja, pela nossa comunidade de fé. E vimos em Cristo a encarnação desse exemplo.
que isso te abençoe e que você pratique. Amém? Fique de pé, vamos orar. Quero orar por você.